Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal de teologia. Eu sou o pastor Moisés Campos e aqui a gente fala sobre assuntos concernentes e relevantes às Sagradas Escrituras. E no vídeo de hoje nós vamos iniciar uma aula de teologia. Você vai aprender comigo a teologia. No curso de hoje nós vamos iniciar falando sobre a teologia fundamental. E com base na fundamentabilidade da teologia, ou seja, na teologia fundamental, nós vamos abordar o primeiro assunto, que é de suma importância. Qual é o primeiro assunto? É a pergunta que não quer calar. Nós estamos vivendo numa era em que as pessoas têm indagado a respeito da pessoa de Deus. Quem é Deus? Deus existe? Uma das perguntas mais frequentes que eu ouço, que me fazem, e você já deve ter ouvido isso em algum lugar, é que se Deus é bom, por que existe o mal no mundo? Por que pessoas passam dificuldades, pessoas passam fome? Por que é a crueldade, a maldade no mundo? O fato é que pessoas que fazem esse tipo de pergunta, eles desconhecem a pessoa de Deus. Existe uma canção, quem sabe você não é evangélico, você não é cristão, mas você já deve ter ouvido por aí, no rádio, na internet, uma canção que diz que ninguém explica Deus. Realmente, de fato, explicar o Criador, a nossa mente humana e pequena e limitada, é difícil. Mas quando temos a ferramenta da teologia à nossa disposição, a gente começa então a compreender, a entender. O apóstolo São Paulo diz assim: quem conheceu a mente do nosso Senhor? Com a ferramenta da teologia você tem uma ideia, você tem uma partícula. E por que eu estou usando a palavra partícula? Porque Deus é um ser infinito. Então não tem começo, não tem meio e nem fim. Então a gente, nessa infinidade, nessa grandeza, no poderio do Senhor, a Bíblia e a teologia diz que ele é onipotente, onipresente e onisciente. O que isso quer dizer? Onipotente porque tem todo o poder, onipresente porque está em todo lugar e onisciente porque sabe tudo, tem todo o conhecimento. A Bíblia também vai dizer que todas as coisas existem por causa dele. Então tudo é envolvido através da pessoa, e aqui nós estamos falando de Deus. Mas também temos um assunto muito interessante e importante também dentro da teologia, que é entender o princípio da Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas falando de Deus, eu deixo aqui uma pergunta: como podemos conhecer a Deus? Será que você já se fez essa pergunta algum dia, alguma vez? Como se pode conhecer a Deus? Somente através da medida que ele entra em contato com o homem, com o ser humano, e se revela. Somente assim se pode conhecer a Deus. Então, nesta matéria introdutória da disciplina fundamental, da teologia fundamental, nós vamos aprender um pouco sobre Deus. Como podemos conhecê-lo? Somente podemos conhecê-lo à medida que ele, o próprio Deus, o próprio Criador, entra em contato com o homem e se revela a mim e a você, se revela ao homem. Então nós vamos ver que Deus, ele se revela a nós. E aí, quando isso acontece, quando há essa manifestação do divino ao que foi criado, do Criador à criatura, então a criatura começa a conhecer o Senhor, Deus. Jó, no capítulo 11, verso 7,
ao verso 9, diz assim: porventura desvendarás os arcanjos de Deus, ou penetrarás até a perfeição do Todo-Poderoso? Como nas alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás então fazer? Mais profunda é ela do que o abismo, que poderás saber? A sua medida é mais longa do que a terra e mais larga do que o mar. Aqui está uma forma expressa de um pouco da compreensão para podermos começar a imensurar a grandeza de Deus. Mas tudo que foi dito aqui, tudo que foi escrito por Jó, não se compara à sua grandeza. O uso mais antigo do termo da teologia ocorre, então, através de um conceito dado pela filosofia grega, onde é usado primeiramente no discurso dos poetas sobre coisas divinas. Veja que conhecer a Deus não é de agora, não é a partir desse vídeo, não é a partir de uma matéria que você assistiu há, quem sabe, alguns meses atrás, mas, no entanto, conhecer a Deus, a arte, se eu posso usar essa expressão, ou o desejo de conhecer a Deus, vem desde os primórdios, desde a antiga era, desde os primeiros séculos, aonde as pessoas tinham e tiveram o afã de conhecer a Deus. A doutrina da teologia, do conhecimento de buscar a Deus, ela é uma doutrina cristã e ímpar, fundamentada diferente de todos os outros tipos de doutrinas que você pode encontrar por aí, devido à realidade com a qual ela se sustenta. Deus é o sustentáculo dessa doutrina. Deus é o sustentáculo, Deus é a sua revelação. Entretanto, essa revelação está aquém da nossa razão. Observe, está muito mais, vai além daquilo que nós imaginamos, devido à realidade com a qual ela se sustenta. Porque Deus é a sua própria revelação e transcende todas as doutrinas humanas. Deus vai além. O conhecimento de Deus existe na medida em que há uma autorrevelação e uma automanifestação do próprio Deus, isto é, na medida em que ele se revela, em que ele se apresenta. E nessa matéria, e nessa doutrina introdutória de conhecer a Deus, você vai ver que Deus ele tem o desejo de se revelar. Sendo assim, somente há uma doutrina de Deus, chamada na teologia, no sentido exato da palavra, na medida em que o próprio Criador, o próprio Deus, se manifesta e ensina algo sobre si mesmo. Você vai ver que não apenas nesse estudo, mas dentro do contexto da palavra de Deus, o próprio Deus vem se revelando ao homem, de Gênesis a Apocalipse. É isso que faz a doutrina cristã ser diferente de todas as outras doutrinas, pois a origem e o conteúdo deste ensino divino, ou seja, dessa doutrina, como também a maneira como é ensinada, a manifestação e a autocomunicação que partiram do próprio Deus. Eu vou ratificar aqui e dizer para você novamente que eu mencionei várias vezes até agora que o próprio Deus, o próprio Criador, ele quer se manifestar, ele quer se revelar ao homem, ele quer se revelar a mim, ele quer se revelar a você. E aí eu volto na primeira pergunta que eu fiz no início, que é: como podemos conhecer a Deus? Se alguém lhe perguntar como você pode conhecer a Deus, você já tem a resposta na ponta da língua. Você já sabe a resposta. Só se pode conhecer a Deus porque Deus primeiro se fez revelar.
Porque Deus, em primeiro lugar, ele quis, ele deseja, ele desejou se revelar a todos nós. Então, desse modo, essa doutrina é encontrada no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Que doutrina é essa, pastor? A doutrina da manifestação, a doutrina da revelação de Deus. Não sendo duas revelações, mas apenas uma completando a outra. Existem muitas pessoas que dizem, e aqui eu quero refutar essa doutrina, refutar esse pensamento, tá? Que dizem por aí, cuidado com o que você ouve por aí, muita atenção e muito cuidado. Por quê, pastor? Porque dizem por aí, entre tantas coisas que a gente vê e ouve, é que o Deus do Antigo Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. Não, senhoras e senhores, não. A doutrina de Deus é encontrada tanto no Antigo como no Novo Testamento, não sendo duas revelações, porém, mas apenas uma revelação completando a outra. E aqui eu quero encerrar essa primeira parte recitando um texto bíblico, como foi registrado, como foi escrito pela pena do profeta. Hebreus capítulo 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus, observe esse texto, eu vou colocar esse texto na tela para você. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também Deus fez o universo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Que glorioso é saber que Deus teve e tem o desejo de se revelar. Veja só, havendo Deus outrora falado muitas vezes de muitas maneiras, né? Isso Hebreus escrevendo, o escritor aos Hebreus escrevendo, e observe que isso aqui é no início do século, né? E ele diz assim, falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais de quem? Aos pais deles, daqueles que escreveram esta carta, daqueles que escreveram esse livro. Falaram aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. Ou seja, eles ouviram falar de Deus através dos pais, pelos profetas, e agora eles estavam ouvindo falar de Deus através do Filho. Através de quem? Através de Jesus. O Antigo Testamento, em sua totalidade, projeta Jesus e testemunha esse modo preparatório. Já no Novo Testamento, Deus se revelou por meio palpável. Olha, no Antigo Testamento, pelos pais e pelos profetas, eles ouviram falar. Agora, no Novo Testamento, né, ele se manifestou. No Novo Testamento, ele agora é revelado através de um modo palpável. Como assim um modo palpável? Porque João 1:1 vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Amém? Amém? Eu quero parar por aqui e agradecer por você estar comigo e aprender sobre esta revelação introdutória de como podemos conhecer a Deus. Fique comigo no próximo vídeo, não perca a próxima parte, a segunda parte, porque você vai aprender muito mais ainda da palavra de Deus. Tchau.